Bom dia a todos. Estava aqui meditando sobre a lição da EBD, né? Dia 13 de abril, que vai ser amanhã, de 2025, o novo nascimento. No texto áureo nos fala, né? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É João, o Evangelho de João, né? Capítulo 13, versículo 3. Na verdade prática fala, um novo nascimento é um modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. O que eu venho falar para vocês? O novo nascimento. Eu outrora, quando meus pais sempre serviram a Deus e estava a Bíblia lá, eu pegava a Bíblia e tentava ler e não entendia. Ainda perguntava para o meu pai, essas palavras que estão escritas aqui, eu não consigo entender, eu não consigo compreender essas palavras. E daí, isso eu tinha mais ou menos uns 15 anos. Fui criado num lar cristão, mas não quis seguir a fé cristã, a fé em Cristo Jesus. E o que aconteceu? Com o tempo, eu, aos 24 anos, né? Ao meio tempo, fui conhecer as luzes coloridas desse mundo e vi que as luzes coloridas não eram boas. Eram coloridas, mas elas queimavam. E tive a experiência de viver os dois lados. E vivi o lado do mundo e hoje vivo o lado com Cristo. Aos 24 anos, tomei um propósito na minha alma de ter Cristo no meu coração, na minha alma, no meu ser. Eu senti a necessidade de aceitar a Jesus como Salvador, o único Salvador de minha alma. Eu me lembro que estava conversando com um amigo e aquele amigo pegou um rádio e ligou na rádio da Igreja Deus e Amor na época e começou a chorar e falou, quando eu tinha Jesus, eu tinha tudo. E o Espírito Santo fez uma pergunta para mim, e você, o que você tem? Eu falei para mim mesmo, eu não tenho nada. E falei, Marcos, aonde que tem uma igreja que eu possa servir a Cristo, que eu estou cansado das coisas do mundo. E para quem vive no mundo sabe o que é o mundo. É as bebidas, é o mudanismo, é a libertinagem, é a prostituição, é as drogas. E de tudo isso Jesus Cristo me libertou. E nessa manhã, o que aconteceu? Eu fui na casa do Senhor, Ele me levou, o rapaz estava fora dos caminhos do Senhor, me levou, Marcos, paulista. Eu morava no Rio Grande do Sul, ele morava no Rio Grande do Sul, mas só que ele era paulista. E o que aconteceu? Eu fui um dia, todo mundo gritava, glorificava, e eu não sentia nada. No segundo dia a mesma coisa, e eu falei, Senhor, eu quero sentir algo, eles estão sentindo algo. E o que aconteceu? No terceiro dia, uma criança, uma menina começou a louvar, a engrandecer, a cantar louvores de adoração. E naquele momento eu comecei a chorar e abri o meu coração, abri a minha alma para Cristo e aconteceu o milagre do novo nascimento. Aleluia, glória a Deus. O novo nascimento é uma das coisas mais lindas que o ser humano sente, porque ali mudou meus pensamentos. Se eu falava nome, eu não falava. Se eu fumava, eu não fumava. Se eu bebesse, eu não bebia. Eu senti um novo nascimento na minha vida e a Bíblia se cumpriu como fala na palavra de Deus. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Aquilo que eu praticava no mundo se passou e tudo se fez novo. Eu comecei a sentir desejo de ter comunhão com Cristo, a estar nos cultos, a cantar no corais jovem, a ir nas vigílias, que as vigílias
Hoje nas igrejas, infelizmente, já morreram, mas ainda há tempo de voltar a fazer vigília com os jovens, a buscar, porque a Bíblia diz: jovens, vós sois fortes e já venceste o maligno pela palavra de Deus. O jovem tem que estar, ele tem que estar intertido, tem que estar ali, hermanado nos cultos, nas vigílias, na escola dominical, nos cultos jovens. Ele tem que estar buscando a Cristo. E eu comecei a me envolver na obra de Deus. Eu tinha um cabelo grande, eu curtia rock and roll, Iron Maiden, AC/DC, Led Zeppelin, Sepultura, Ratos do Porão. Eu gostava disso, mas no momento que eu aceitei a Jesus, as trevas já não faziam parte da minha vida. Eu nasci da água e do Espírito, e o Espírito Santo começou a agir no meu coração. Comecei a evangelizar no hospital com o missionário, a ganhar almas, a falar do amor de Jesus, a falar de João 3,16, né? Que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. João, livro de João, Evangelho de João 3, capítulo 13, versículo 16. E se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E isso aconteceu comigo, a verdade, Cristo me libertou, me transformou. O novo nascimento, ele começou a fluir na minha vida, e hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E passei por todos os processos, e hoje eu louvo a Deus por isso. Hoje eu digo para você, eu tenho uma vida abençoada, eu tenho uma esposa abençoada, um lar abençoado. Já passei momentos difíceis, mas através dos momentos difíceis, através das pedras que me tocaram, eu construí um castelo forte, um castelo em Cristo, porque a minha casa está sobre a rocha, não está sobre a areia. Porque se a tua casa ser construída sobre a areia, vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai derrubar, e será grande a queda daquela casa. Mas no momento que você construir a sua casa sobre a rocha, que é Cristo, você não vai olhar para os homens, para os pecados dos homens, você vai olhar para os seus próprios pecados e ver e dizer: realmente eu preciso de Cristo, eu preciso de uma libertação, eu preciso nascer de novo da água e do Espírito. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus ouvintes, meus amigos, eu falo para você, vale a pena a seguir a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador de sua alma. E outra, Jesus Cristo está voltando. A Bíblia diz que ele vai vir num fechar e abrir de olho. Milésimo de segundo, Jesus Cristo vai voltar e buscar a sua igreja. Então, meu testemunho é esse: Jesus Cristo é maravilhoso, eu nasci da água e do Espírito, a regeneração houve na minha alma, e aconselho a todos que não vão na EBD, na escola dominical, em alguma igreja Assembleia de Deus, onde ensina a palavra do Senhor, vá no seu bairro, na sua cidade, vá lá, ouça a palavra, aprenda. O Senhor falou: aprendei de mim que sou manso e humilde, e darei descanso para as vossas almas. Aprenda. Quem quer ensinar, sente primeiro e depois alevante para ensinar. O princípio é ouvir e guardar no coração. Guardo a tua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço do Espírito Santo de Deus.